Fala pessoal, vou fazer aqui um unboxing do monitor MSI que eu comprei. Ele é um monitor de 24 polegadas, o modelo dele vai estar aí na descrição. Vamos abrir aqui, eu comprei pela Pichau Gaming. Vamos até mostrar a caixa aqui com o logo deles, logo da Pichau. Vamos abrir aqui, a caixa é grande. Primeiro monitor que eu vou ter na vida. Eu sempre joguei em televisão. Eu estava atualmente com uma 39 da Philips. E esse monitor aqui promete ser muito melhor, né? 24 polegadas, Full HD, 1 ms de resposta, 75 Hz de atualização. Tem sRGB. Eu peguei um monitor assim bem para imagem, né? Como eu sempre gostei, eu gosto de jogar jogos de história, assim, não sou muito competitivo. Então, bem focado na imagem. O painel dele é VA, tá? Não é TN, é um painel bom pra caramba. É no meio do TN e o IPS, né? Então, eu espero que ele tenha uma imagem muito boa. E 75 Hz tá bom. Dá pra jogar competitivo também, se for jogar. Não vou nem competir mundialmente, né? Mas dá pra brincar com os amigos também. A caixinha vem bem lacrada, rapaz. Bem lacrada mesmo. Ele tá balançando a câmera toda aí. Minha mesa aqui é bem precária também. Tem que mudar, é uma cômoda, então chacoalha bastante. Mas tá bom, o negócio é a gente abrir aqui e mostrar o bichão. Opa! Eita, caixa grande mesmo. Rapaz, coisa linda, uma caixa dentro de outra caixa. Mas não é tão grande. Vamos tirar aqui. Legal. Muito bem embalado. Vem com esses plásticos aqui com ar dentro para proteger de impacto, tá? Nenhum plástico está estourado a princípio. Ok. É tipo uma maleta que tem uma alça em cima na caixa deles. Monitor 24 polegadas curvo, né? Optix G24 1VC. Vamos ler aqui o que está na caixa. MSI Curved Game, né? Tela curva, 75 Hz, 1 ms, AMD FreeSync, Game Mode para te colocar. Acho que é uma mira na tela que fica no centro da tua tela para facilitar acertar o pessoal. Ele trava uma mira, uma imagem, e você fica mais fácil de mirar nos jogos de FPS para ter vantagem sobre o pessoal. NTSC 85%, qualidade de imagem, né? De preto e cinza, se eu não me engano, o NTSC. Ele também tem o sRGB, que eu acho que é Super RGB o nome, que dá uma imagem com cores como se fosse um HDR. Agora eu vou cortar aqui o lacre. Está lacradinho ainda, né? Vou tirar aqui. Isso aí, agora o bicho vai. Ver essa coisa linda aqui. Vou ter que botar no chão para tirar, que tá com isopor aqui.
Vamos lá. Manual. Um bagulho aqui dentro que eu não sei nem o que é. Parafusinhos. Cabo de força. 3 pinos, né? Cabo HDMI. Show de bola. Esse aqui ele tem HDMI e VGA de entrada. Não tem DisplayPort, né? E vem com os dois cabos. Vem com HDMI e com VGA. Muito legal. A base dele, que não é redonda, né? Ela é tipo um triângulo assim, tem 2 pontas, ele vai ficar aqui atrás. A base ela é cinza. Aqui é o pezinho que vai aqui para conectar ele. Só Deus sabe como vamos conectar, mas vou olhar no manual. O brasileiro não olha no manual, né? Então vou olhar, mas demora. E aqui tem iluminação ruim, né? Mas depois eu vou filmar ele bem legal. E aqui o monitor. Coisa linda. Levinho, dá pra pegar com uma mão. Bem massa, cara. Pô, que bonito. Ele é todo preto fosco assim. Atrás assim. É curva a tela, mas é uma curvatura que parece ser bem legal, assim, que não deve atrapalhar em nada, cara. Pelo que eu tô vendo, deve ser bem legal, deve ser até melhor pro... Eu li que é até melhor pro olho humano. E também, pelo que eu li, ele não tem caixa de som. Já pra ficar a dica aí pro pessoal. Eu vou me atracar aqui pra montar agora, depois vou voltar com ele montado já, porque se eu for filmar montando, o vídeo vai ficar enorme. Bom, pessoal, só explicando a montagem aqui bem rapidamente. Ele vem com esse parafuso apertado aqui. Você só afrouxa para não ficar aparecendo a ponta. Conecta aqui, aperta com uma chave Phillips. Depois essa parte aqui vai atrás do monitor. Tem 2 furinhos lá. Você pega 2 parafusinhos que vem junto com o manual. Parafuso aqui e aqui. E coloca isso aqui que vem dentro do manual também. E encaixa aqui para ele tampar e ficar bonitinho. Simplesmente isso. Outra coisa bem legal para mostrar também, que eu até não tinha visto isso nas imagens, é onde conecta os cabos dele de força, HDMI e VGA. Era uma tampa aqui atrás, que você tira, faz a conexão aqui, coloca a tampa de novo, assim, dá um encaixe, o cabo sai por aqui e fica tampadinho sem aparecer conexão nenhuma. Bem bonito. Aqui atrás ele tem uma regulagem, não sei se vai dar para ver no vídeo aqui, ó. Mexe para frente e para trás. É uma regulagem de ângulo da tela. Ele desce e sobe, ó. Não tem de altura, só de ângulo. Bom, pessoal, agora dando umas dicas aqui sobre o monitor e mostrando a imagem dele. Claro que no vídeo aqui não dá pra ver aquela coisa toda, né? Mas ó, ele é bem bom, o ângulo de visão muito bom, não perde a qualidade. Tô mexendo aqui pra gente dar uma olhada, mas a imagem fica bem boa de todo lado que tu olha. E uma dica que eu tenho que dar pra vocês é não usar adaptador ou comprar um adaptador bem bom, porque o meu que eu usava aqui na minha televisão antes é o 60 Hz normal, né? Eu usava normal. Esse monitor 75, o monitor não pegou 75 com um adaptador, só colocando o HDMI direto na placa de vídeo. E eu uso muito óculos de realidade virtual, então ele usou HDMI. Então não tem 2 HDMI ali. Eu vou ter que ficar tirando e colocando outro se eu quiser usar o 75 Hz, entendeu? Senão eu vou ter que deixar no adaptador com 60 Hz mesmo. É uma dica legal. A imagem, gostei muito, cara, muito boa mesmo, bem melhor que a televisão. E outra coisa é a respeito do FreeSync, né? Ele tem FreeSync aqui e tem a notícia aí que as placas da Nvidia série 10 e série 20, né? Série acho que 16 também. Todos os monitores FreeSync, né, pegam o G-Sync, iriam pegar o G-Sync, mas infelizmente não tem como usar nesse aqui, porque em todos os vídeos que eu vi, todo mundo falando, para usar o G-Sync no monitor FreeSync, tem que usar o cabo DisplayPort, e ele não tem DisplayPort, ele é apenas HDMI e VGA, né? Então
infelizmente não tem como usar o FreeSync dele. Provavelmente, né, só se você tiver uma placa AMD, aí ele vai ativar com cabo HDMI, provavelmente. Aí não sei explicar, infelizmente. Mas nos vídeos que eu vi, para ativar uma placa Nvidia somente com cabo DisplayPort. Infelizmente não vou ter como usar dessa tecnologia. Agora aqui mostrar um pouco do menu do monitor, né? Vou puxar aqui pro ladinho meu teclado. Os botões só aqui embaixo são 1, 2, 3, 4, 5 botões, né? Um abre o menu, os outros dois mexem para o lado e o outro desliga, o outro escolhe a opção, o outro desliga o monitor. Então aqui, contraste, né? O ajuste do contraste, da luminosidade e tal. DCR, que eu não sei o que é, mas ainda vou pesquisar. Mas qualquer coisa coloca aí no Google DCR para monitor, que já vai, provavelmente é uma tecnologia de ajuste automático de contraste e tal, não sei dizer agora no momento. Tem o modo, que você escolhe o modo Standard, ou barbeiro, Movie, ó, FPS, ó, Movie, FPS, não, na câmera acho que não dá pra ver muito bem, RTS, aí ele vai mudando automaticamente, proteção de olhos, né, eu deixei aqui no Standard mesmo. E temos aqui a temperatura da cor para ficar mais azul, mais vermelho e tal. Aí temos também o tamanho da tela, a entrada para trocar tipo VGA e HDMI, que são as únicas que tem. O ajuste daquela mira que tem no modo FPS, que eu já vou mostrar aqui. Outros, linguagem, desligar sozinho, resetar tudo, e overdrive. Esse overdrive aqui é porque ele fala que ele tem 1 ms, né? Mas na verdade não tem. Quando você ativa o overdrive aqui, né, botão normal, já vai escurecer, ó, extreme, mais escuro. Então isso aqui vai fazer ele ter esse tempo de resposta mais rápido. Vai fazer um overdrive e vai ficar com 1 ms ativando no extreme aqui. Senão, do jeito que tá, eu não faço ideia de quantos ms ele trabalha. Eu vou tentar dar uma olhada depois. Creio que por um pouco mais. Não sei se fica na faixa de 10, que era a televisão, ou se chega a ficar menos que isso. Mas monitor show de bola. E aqui quando você volta de tudo, você aperta o botão de botar pro lado aqui, ele ativa essa mira no meio da tela para te auxiliar no FPS. Ela fica travada no meio da tela para você acertar o inimigo com mais facilidade. Aí que vai trocando a cor, só botando pro lado. Então pessoal, é isso aí. Essa é a análise assim mais ou menos feita, né? Unboxing do monitor. Ele não tem som nele, tá? Eu comprei caixinhas de som, tá aqui e ali. Paguei R$30, conectei. Show de bola, tá funcionando. Mas no mais assim, um monitor muito bom. Eu só fiquei um pouco desapontado de não conseguir usar o FreeSync, que eu achei que ia conseguir, né? É importante porque se teu FPS cai, né? O FreeSync se já estabiliza na hora. Então não sei se eu vou continuar usando aqui também 75 Hz com HDMI direto ou com adaptador em 60 mesmo, como eu não jogo muito competitivo. Então é isso aí, dirigindo com uma mão só. Falou.